No nosso Café com Fé de hoje, nós daremos continuidade às lições da vida de Maria, uma mulher que certamente era muito honrada em seu tempo e era um exemplo de mulher a se seguir pela sua obediência a Deus. Mas o que mais é importante, o que mais nos chama a atenção para que a gente reflita sobre o que Maria pode nos ensinar, é o fato de que Maria era de carne, era de sangue, assim como nós somos. Então, não existia nada de sobrenatural com Maria. Maria era uma mulher assim como eu e como você, mas que tinha uma vida que agradava, né, o Senhor, dentro daquilo que o Senhor espera de uma mulher. E por esse motivo ela foi escolhida para trazer o Senhor Jesus ao mundo e também para instruí-lo, para educá-lo, né, nos primeiros anos de vida, dar a ele ali os ensinamentos fundamentais, né, para que Jesus pudesse seguir o seu propósito. Maria, quando recebeu o anjo e recebeu, né, concebeu do Espírito Santo e engravidou, ela já sabia que o seu filho teria uma missão na terra e que ela precisaria ser a pessoa que ia o ajudá-lo, que iria o instruí-lo para que ele não se desviasse do seu propósito, para que ele cumprisse exatamente aquilo que o Senhor Deus havia determinado para a vida dele. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. É muito bom estar aqui mais uma manhã. E eu fiquei pensando muito sobre as lições da vida de Maria ontem e tudo que ela nos ensina, né? Essa mulher tão incrível que foi escolhida por Deus para trazer, né, o Salvador do mundo. A responsabilidade que Maria tinha, né, sobre os ombros e o quanto ela foi honrada em realmente cumprir dentro do chamado de Deus aquilo que o Senhor havia proposto para a vida dela. E talvez muitas de nós acabamos perdendo o time, né, o tempo ali de receber o milagre, porque a gente passa tanto tempo às vezes questionando e reclamando, né, o porquê de estar vivendo aquele momento difícil, e aí acaba não compreendendo que, na verdade, por um simples ajuste, talvez algo pequeno que Deus precisa fazer na sua vida, mas precisa fazer antes de você se tornar mãe, e você acaba não recebendo a bênção, porque você está tão focada no que não deu certo, e inclusive eu falei isso essa semana para uma mentorada. Para cada solução que eu apresento para ela, ela me traz 3 novos problemas. E aí eu fui muito clara com ela. A gente não pode ficar arrumando mais problema para os problemas, a gente precisa procurar soluções. Se você apresenta uma solução e a pessoa arruma um problema para não executar aquela solução, de fato a gente vai continuar repetindo ano após ano os mesmos erros e o positivo não vai vir. A gente precisa buscar ajuda, mas precisa estar disposta a receber. Maria não orou a Deus pedindo para viver essa bênção, né, para ser este instrumento usado nas mãos do Senhor. Mas Deus sabia que Maria faria tudo para a honra e glória do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sonda, então Ele sabe a nossa intenção. Não adianta você me dizer da boca para fora que você acredita em Deus, que você ora, que você confia, se dentro do seu coração isso não está muito claro e resolvido. Você não vai estar mentindo para mim ou para Deus, você vai estar mentindo para você mesma. Porque quem vai colher os frutos das suas decisões é você, mesmo que eu oriente, mesmo que eu ajude, mesmo. E Deus conhece seu coração. Então não adianta esconder o que está aí dentro, porque talvez justamente esconder as coisas dentro do seu coração
é o que nesse momento está bloqueando a chegada do seu bebê. As suas emoções reprimidas aí dentro de você podem ser justamente a causa de sua fertilidade estar bloqueada. Algo que te machuca e te fere aí dentro de você e que por esse motivo você ainda não consegue, ainda não está preparada para se tornar mãe. Porque o que te fere, o que te machuca ainda dentro de você, você vai transferir para sua criança, e não é isso que Deus quer para nós. Maria levava uma vida reta diante do Senhor, uma vida de obediência, e ela foi escolhida pelo Senhor justamente porque Deus sabia que ela aceitaria de bom grado, né, o propósito, o projeto que Deus tinha para a vida dela. E assim foi, né? Dar à luz a Jesus foi o começo. Lembra que eu falei? Foi o começo da tarefa de Maria como mãe. Apenas o princípio. Jesus esteve em sua casa durante 30 anos antes de começar seu ministério público. Nunca se esqueça disso. Mesmo tendo a natureza humana, Jesus também era Deus, o que significa que ele era perfeito. Maria não poderia aperfeiçoá-lo mais do que já era. Porém, no livro de Lucas, a Bíblia nos conta, lá em 2,51, que Jesus crescia do mesmo modo que outras crianças e se submetia a José e Maria enquanto vivia com eles, né? Jesus precisava ter uma vida normal, e foi por esse motivo que Deus escolheu, né, José e Maria para serem os pais e tutores de Jesus, né? Devido à sua condição humilde, José e Maria não puderam dar a Jesus bem-estar material, nem podiam apresentá-lo diante de pessoas influentes ou de classes privilegiadas na sociedade. Eles provavelmente não conseguiram custear a melhor educação daquele tempo. Mas então o que Maria tinha para oferecer ao seu filho? Em primeiro lugar, ela lhe deu o nascimento, porque nenhum outro humano estava envolvido em sua concepção. Jesus talvez até se parecesse com ela. Talvez ela tenha lhe transmitido suas características físicas. E aí ontem eu falei um pouco sobre a FIV, e aí quando você lê isso, você remete, por exemplo, a mulheres que precisam receber óvulos, né? Precisam entrar aí num banco de doadoras porque tenham baixa reserva ovariana ou por alguma outra condição que não permite que seja feita a fertilização com óvulos próprios. A gente vê aqui que mesmo Jesus tendo sido concebido pelo Espírito Santo, ele tinha características físicas semelhantes com a de Maria. E por que eu estou falando isso? Porque uma das maiores preocupações de quem precisa se submeter a uma ovodoação ou até banco de sêmen, né? Como é que vão ficar as características desse bebê? Esse bebê vai nascer parecido, não vai? E a gente vê que o Senhor Deus faz a obra por completo. Nós já falamos disso aqui anteriormente em um outro estudo. Ele não te dá as oportunidades se não for para você agarrá-las e para que ele faça acontecer. Quando as oportunidades surgem na nossa vida, a gente precisa compreender qual é o plano de Deus dentro daquela oportunidade, né? O que é que Deus está querendo que a gente faça para que ele possa complementar, porque é necessário que as coisas ocorram no plano terreno, né, na terra. Assim como foi necessário que Jesus viesse, nascesse de um ventre de uma mulher humana, né, vivesse na terra. Assim também existe a necessidade terrena, coisas que precisam ser feitas aqui na terra para que o Senhor Deus possa operar o milagre, né? E aí a gente fala
do papel do médico, do nosso papel enquanto tentante, o que cabe a nós fazer. Que Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte, menos a parte que cabe ao médico, né? Se existe um médico hoje, se existe um tratamento, se existe uma instrução, e se a partir disso a vida acontece, significa que sim, Deus está ali. Porque se não fosse de Deus, jamais teria dado certo, jamais teria tido um caso de sucesso que deu origem a tantos outros, porque a substância divina, a vida, né, que faz o coração bater, é uma permissão de Deus. Então, independente de se por FIV, por ovo doação, por banco de sêmen, não importa qual é a condição que você vive hoje e ao que você vai ter, a que tipo de tratamento você vai ter que se submeter para ter o seu filho. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele poderia ter nascido até com uma pele de cor diferente de Maria, mas a gente vê aqui relatos da Bíblia que Jesus era semelhante a Maria, né, em aparência física. E isso muito alegra o meu coração, e eu sei que de quem precisava ouvir isso também, porque talvez está atrasando aí o tratamento, está freando dar esse próximo passo, justamente porque tem essa dificuldade de entender isso, né? E está com medo e apreensiva, e é super compreensível, mas é preciso se mover, é preciso seguir, né, para o próximo passo. Se essa foi a indicação, a opção, a solução que o médico te trouxe, ore a Deus, né? Primeira coisa, é o que eu sempre digo, isso precisa estar muito resolvido no nosso coração, né? Mais do que uma indicação médica, mais do que a gente sempre sabe no nosso coração se aquilo é o que vai ser melhor pra gente ou não, né? Assim como Maria, quando disse, Senhor, sua serva está aqui, pode me usar, né? Eis-me aqui, faça em mim, né, a sua vontade. Maria foi uma esposa fiel e uma mãe que deu a Jesus um lar com pais amorosos. Ela se casou com José, que trabalhava duro para prover o sustento da família. Maria e José tiveram seus próprios filhos depois do nascimento de Jesus. Nos versículos de Mateus 13, 55 e 56, sabemos que Jesus vivia com 4 irmãos e pelo menos 2 meia-irmãs. Jesus teve um lar seguro e cheio de amor. O serviço de Maria para seu filho, que também era seu salvador, é semelhante aos cuidados prestados por uma mãe hoje em dia. Maria foi uma boa mãe e foi piedosa. A pergunta para todas aquelas que são ou desejam serem mães é a seguinte: o que desejamos para os nossos filhos? Às vezes a preocupação por coisas materiais supera as características divinas que deveríamos estar incluindo em nossos filhos. E aí, aqui vem algo muito importante e que ressoou no meu coração, né? Eu já disse isso aqui várias vezes e eu vou continuar repetindo. O Café com Fé não é preparado. Ele vem do meu coração, daquilo que o Senhor Deus fala comigo aqui, para que eu compartilhe com vocês. E algo que falou muito forte agora aqui foi justamente isso. Maria era pobre, humilde. Fica muito claro que eles tiveram outros filhos e que ela não trabalhava, ela provavelmente cuidava só da casa. Então José tinha que prover, né, para uma casa com 7 crianças, mais ele e Maria, e dar conta disso sozinho, enquanto Maria cuidava dessa galera e mantinha todos limpos, alimentados, né, a casa organizada, enfim, ela tinha o trabalho dela, né, que quem é dona de casa sabe que não é um trabalho fácil. Mas mais importante que tudo isso, Maria não sabia como seria. Você já parou para pensar que Maria era virgem, era noiva de José, ainda não estava casada,
Eles ainda não tinham, eles ainda não sabiam onde iam morar, eles ainda não sabiam do que iam viver, como iam se sustentar. Mas quando Deus apresenta para Maria o chamado de que ela seria a mãe de um menino concebido pelo Espírito Santo, Maria não ficou se questionando ou dizendo a Deus assim, não, Senhor, mas primeiro eu preciso casar, primeiro eu preciso ter uma casa, primeiro eu preciso ter condição de prover o alimento e o sustento para essa criança. Não, Jesus, não, Senhor Deus. Lembra que eu falei de arrumar um problema para cada solução? Se Maria tivesse arrumado um problema para aquela bênção que o Senhor Deus estava enviando para ela, provavelmente Jesus tivesse vindo para a terra de qualquer maneira, mas Deus teria arrumado outra mulher. Mas não, Deus já sabia, porque ele sonda e conhece os nossos corações. Ele já sabia que Maria não ia se impor, que Maria não ia colocar dificuldades, né? E a gente precisa ter cuidado justamente com isso. Esses dias mesmo eu escutei uma mentorada falando assim, agora que eu tenho tudo, quando nós descobrimos que nós não podíamos engravidar, nós não tínhamos condição de fazer um tratamento. Então nós trabalhamos, nós juntamos o dinheiro, e aí pelo que eu percebo, ao invés de já então se preparar e se dedicar para o tratamento, primeiro se deu prioridade para estruturar-se, né, financeira e ter tudo. Ter casa, ter carro, ter um bom emprego, enfim, ter coisas. E aí o que acontece? O tempo passa. O tempo não espera, a nossa idade não espera que você se estruture, que você organize sua vida para então você ter filhos. Porque não é no seu tempo. Pode ser que você faça tudo isso, e foi exatamente o caso dessa mentorada. Ela me disse assim, Marcele, eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu quero e tudo que o dinheiro pode comprar. Mas eu não tenho filhos. Eu tenho agora uma casa gigante, mas vazia. E foi justamente isso que na minha jornada eu bati muito o pé com o meu marido, porque meu marido teve uma recusa muito forte no sentido de a gente vai vender a casa para ter filhos e aí depois os filhos não vão ter uma casa. E eu lembro que uma das coisas que eu disse foi de que adianta ter uma casa se ela estiver vazia, né? De que adianta ter um carro se eu vou sair sozinha nele, se eu não vou ter uma galerinha para carregar junto comigo. A gente precisa ter as coisas, a gente precisa se organizar, principalmente financeiramente. Sim, realmente precisa, porque é um dos pontos que mais gera desgaste, principalmente no seu relacionamento, justamente porque a conduta do homem é muito mais racional, então ele vai estar o tempo todo preocupado com a questão financeira. Então, se vocês fazem um planejamento, se vocês se organizam, né, de maneira prévia, você já diminui aí muitos problemas. Então é sim importante, né, se preparar, trabalhar o máximo possível enquanto seu filho não chega, para quando ele chegar você poder estar de fato com ele, se possível até prolongar aí a licença maternidade, né, para pelo menos uns 2 ou 3 anos. Enfim, mas a gente vê que Maria e José não tinham riqueza, não tinham luxo para oferecer para Jesus. Mas o principal eles tinham, que era amor. A história fala várias vezes da amorosidade, né? Do acolhimento de Maria, do quanto Maria cuidava bem do seu lar, dos seus filhos, né? Jesus teve um lar seguro e cheio de amor maternal. E foi esse o principal ponto que fez com que ele conseguisse aceitar e receber toda a instrução para viver a sua missão aqui na Terra.
Embora ele fosse um ser divino, né, em corpo de homem, ele precisava viver a experiência, saber que ele era amado, ver sentido em tudo aquilo que ele tinha que fazer. Então, não espere o tempo certo, sabe? Não existe o tempo certo, existe o tempo de Deus. Talvez você esteja tão focada em se estruturar, se organizar, em ter tudo, em sair do aluguel, em quitar o financiamento, que o tempo esteja passando, né? Você esteja perdendo o time aí da sua bênção, do seu milagre. Não deixe que isso aconteça, né? Maria não deixou para depois. Maria abraçou a oportunidade, independentemente de saber como seria o depois, né? Ela não se preocupou com o depois, porque ela recebeu um milagre da parte do Senhor. E lembra que Deus não faz nada pela metade? Quando a bênção chega, ela chega por inteira. Eu vivi exatamente isso na minha jornada, de confiar e me lançar realmente no Senhor, acreditando que de fato Ele proveria e que nada faltaria. E foi exatamente isso que eu disse ao meu marido: nada vai faltar, nada vai faltar. E nada faltou. Confiar em Deus, acreditar que realmente Ele tem um plano perfeito para a nossa vida e buscar soluções, buscar encontrar um jeito de fazer tudo aquilo para o qual nós estamos sendo chamadas todos os dias. Todos os dias tem um chamado de Deus para as nossas vidas, né? Eu acordo de manhã e falo assim: Senhor, me coloca onde o Senhor quer que eu sirva. De que forma eu vou servir hoje? Me abençoa, Senhor. Tanto que nesses dias eu ando meio sumida daqui do Instagram, dos stories. O conteúdo que eu tenho produzido é aqui o Café com Fé. Mas por quê? Porque o Senhor tem me chamado a fazer outras coisas que têm sido prioridade também, né? Logo, logo vocês vão saber o que eu estou preparando. É algo muito, muito especial, muito emocionante realmente. E que mexe muito comigo. Então eu preciso me recolher um pouco para conseguir concluir, né? Mas vai valer muito a pena, porque é seguindo o chamado de Deus para minha vida. É igual o Café com Fé. Eu passei meses ouvindo Deus me chamar para fazer o Café com Fé, mas postergando, por medo, por insegurança, por vários fatores. Mas no meu coração eu sabia que tinha que fazer, que precisava começar uma hora ou outra. Até que eu venci tudo aquilo que me atrapalhava e hoje estou aqui junto com vocês. Decidi, né? Tomei uma decisão de estar aqui. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer, Te bendizer, Senhor Deus. Quero Te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma manhã, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através deste devocional, ó Pai. Nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as vezes em que duvidamos, em que não nos sentimos capazes o suficiente, Senhor Deus, para cumprir o Seu plano em nossas vidas. Que o Senhor Deus possa nos abençoar neste dia, Senhor Deus, que tudo aquilo que for da Tua vontade para as nossas vidas, que nós possamos, Senhor Deus, compreender e fazer segundo o Teu coração, ó Pai, para que se cumpra em nós o Teu plano, o Teu propósito tão perfeito para as nossas vidas, Senhor Deus. Eu creio que para cada uma de nós existe, Senhor Deus, uma missão a ser cumprida e que cada uma encontre o seu caminho, a sua verdade, Senhor Deus, dentro desse propósito. Nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal neste dia, Senhor Deus. Abençoa cada lar onde essa palavra chegar. Para a honra e glória do Teu nome é que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Que abençoada seja a sua sexta-feira. Gratidão e um beijo no coração. Deus abençoe.